Seja bem-vindo ao nosso canal dedicado aos incríveis e fascinantes mundos dos porcos e javalis. Aqui, exploraremos a vasta diversidade desses animais, desde suas características únicas até seus comportamentos intrigantes. Prepare-se para se encantar com curiosidades surpreendentes, aprender sobre suas vidas selvagens e domesticadas, e mergulhar em histórias emocionantes sobre esses mamíferos extraordinários. Se você é apaixonado por animais ou simplesmente curioso sobre essas criaturas incríveis, este é o lugar certo para você. Inscreva-se agora e junte-se a nós nessa jornada por um universo porcino fascinante. Red River Og, também conhecido como javali vermelho, é nomeado após o rio Red na África Ocidental, onde foi originalmente descoberto. Sua aparência é marcada por uma crista de pelos vermelhos na parte superior de suas costas, que se eleva quando o animal está excitado ou ameaçado. Além disso, tem orelhas grandes e escuras, bem como presas impressionantes. Os javalis vermelhos são animais sociais e geralmente são encontrados em grupos chamados tropas. Esses grupos podem variar de algumas famílias até 20 indivíduos. Eles são onívoros e se alimentam de uma variedade de alimentos, incluindo frutas, raízes, insetos e pequenos mamíferos. Eles também são conhecidos por sua habilidade de cavar o solo em busca de comida. Assim como muitos outros porcos, os javalis vermelhos usam uma variedade de grunhidos, rosnados e guinchos para se comunicar uns com os outros. São encontrados em habitats que variam desde florestas densas até áreas abertas, como savanas e pastagens, em partes da África Ocidental e Central. Embora não estejam atualmente ameaçados de extinção, os javalis vermelhos estão sob pressão devido à perda de habitat e à caça. A destruição do habitat é uma das maiores ameaças, com a expansão agrícola e o desenvolvimento humano reduzindo cada vez mais as áreas disponíveis para esses animais. Sim, os humanos comem o javali vermelho em algumas partes da África, especialmente em áreas onde ele é nativo. A carne do javali vermelho é considerada uma fonte de alimento em algumas culturas locais e é caçada para consumo humano. No entanto, o grau de consumo pode variar dependendo das práticas culturais, das leis de conservação e das preferências alimentares regionais. Em algumas regiões, a caça excessiva pode representar uma ameaça para a população de javalis vermelhos, levando a esforços de conservação para proteger a espécie. As fêmeas dão à luz ninhadas de até 6 filhotes após um período de gestação de cerca de 120 dias. Os filhotes são cuidados pela mãe e pelos outros membros do grupo. Bull pig. Apesar do nome, o bull pig não é um tipo de porco, mas sim um suíde africano distinto. No entanto, eles compartilham algumas características físicas com os porcos, como o corpo robusto e o focinho alongado. Os bushig são encontrados principalmente em áreas de savana e florestas da África subsaariana. Eles são nativos de uma vasta região que se estende desde o sul da África até partes do leste e oeste do continente. Esses animais são predominantemente noturnos, o que significa que são mais ativos durante a noite. Isso os ajuda a evitar o calor do dia e também a se proteger de predadores, como leões e hienas, que são mais ativos durante o dia. Eles são onívoros e têm uma dieta bastante variada, que inclui vegetação, raízes, frutas, insetos e pequenos vertebrados. Eles são conhecidos por serem oportunistas quando se trata de encontrar comida. Embora os bushigs frequentemente vivam em grupos familiares chamados de tropes, eles também podem ser solitários, especialmente os machos adultos. Os machos mais jovens podem formar grupos temporários, mas as fêmeas tendem a permanecer com o mesmo grupo ao longo da vida. São bem adaptados a uma variedade de habitats, desde áreas arborizadas até savanas abertas. Sua capacidade de se adaptar a diferentes ambientes contribui para sua sobrevivência em toda a África. Durante o período de acasalamento, os machos bull pig podem se envolver em confrontos rituais, onde competem pela atenção das fêmeas. Isso pode incluir exibições de agressão, como bufar e rosnar, sem necessariamente resultar em ferimentos graves. Como um warthog. O nome científico do warthog é Phacochoerus africanus. O termo Phacochoerus deriva do grego antigo e significa porco verrugoso. Eles são encontrados em uma variedade de habitats na África subsaariana, desde áreas arborizadas até planícies abertas e semidesérticas.
O Warthog é facilmente reconhecível por suas verrugas faciais e presas curvadas. Suas verrugas funcionam como protetores faciais em lutas e são compostas principalmente de tecido adiposo. Ambos os sexos têm presas, embora as dos machos sejam maiores e mais proeminentes. Elas podem crescer até 25 centímetros de comprimento. Warthogs são onívoros, o que significa que se alimentam de uma variedade de fontes, incluindo plantas, raízes, frutas, insetos e até pequenos vertebrados. Embora sejam frequentemente vistos sozinhos ou em pequenos grupos, os warthogs também podem formar grupos maiores, especialmente durante a estação seca, quando os recursos são escassos. Eles geralmente se refugiam em tocas abandonadas de outros animais, como texugos ou porcos-espinhos, ou em buracos cavados por eles mesmos. Apesar de sua aparência robusta, os warthogs são bastante rápidos. Podem atingir velocidades de até 48 km por hora para escapar de predadores como leões, leopardos e hienas. Seu sentido de olfato é altamente desenvolvido, ajudando-os a detectar perigos em potencial e encontrar alimentos debaixo da terra. Como herbívoros, os warthogs desempenham um papel importante na manutenção do equilíbrio dos ecossistemas, controlando o crescimento de certas plantas e fornecendo alimento para predadores. Giant Forest Og, também conhecido como javali da floresta africano, é uma das maiores espécies de porcos do mundo. Eles podem atingir até 200 kg e medir cerca de 1,1 metros, 3,6 pés, de altura nos ombros. Esses porcos são encontrados principalmente nas florestas tropicais da África Central e Ocidental, onde seu habitat é caracterizado por densas matas e florestas úmidas. A dieta do Giant Forest Og é composta principalmente por matéria vegetal, incluindo frutas, raízes, folhas e brotos. Eles também são conhecidos por consumir insetos e pequenos animais ocasionalmente. Esses porcos são predominantemente noturnos, o que significa que são mais ativos durante a noite. Durante o dia, eles tendem a descansar e se abrigar em áreas densas da floresta. Ao contrário de muitos outros porcos, que são gregários, o Giant Forest Og tende a ser mais solitário ou viver em pequenos grupos familiares compostos por uma fêmea e seus filhotes. Quando ameaçados, os Giant Forest Ogs podem se tornar agressivos e enfrentar seus predadores. Eles têm presas afiadas e são capazes de inflar seus corpos para parecerem maiores e mais intimidadores. O Giant Forest Og está atualmente classificado como uma espécie de menor preocupação pela União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN. No entanto, eles enfrentam ameaças devido à perda de habitat e à caça furtiva em algumas áreas. Porco pigmeu é uma espécie de porco nativa da Índia, especificamente encontrada nos terrenos de charneca no sopé do Himalaia. Esses porcos são os menores porcos do mundo. Eles geralmente têm cerca de 25 a 30 centímetros de altura e pesam entre 6 e 9 quilos. Essa pequena estatura os torna únicos entre os suínos. São encontrados apenas em uma área muito específica da Índia, principalmente no estado de Assam. Seu habitat natural é composto por charnecas e áreas de gramíneas altas. Infelizmente, são uma espécie ameaçada de extinção. A perda de habitat devido à agricultura e ao desenvolvimento humano, bem como a caça furtiva, são as principais ameaças que enfrentam. Existem esforços de conservação em andamento para proteger esses porcos e aumentar suas populações. São animais sociais que vivem em grupos familiares chamados de solders. Esses grupos geralmente consistem em um macho dominante, algumas fêmeas adultas e seus descendentes. São onívoros, se alimentando de uma variedade de alimentos, incluindo raízes, tubérculos, frutas, insetos e pequenos vertebrados. Eles são conhecidos por escavar o solo em busca de comida. As fêmeas constroem ninhos para dar à luz a leitões, que geralmente têm entre 2 e 6 por ninhada. Os leitões são cuidados tanto pela mãe quanto pelo grupo social. Bearded pigs, também conhecidos como porcos barbados, são nativos das florestas tropicais do sudeste da Ásia. Uma curiosidade fascinante sobre esses porcos é que seus barbados não são realmente barbas como as dos humanos. Na verdade, são cerdas longas e grossas que crescem na parte inferior do queixo, formando uma espécie de juba.
Essa característica única não só confere aos Bearded Pigs uma aparência distintiva, mas também desempenha um papel importante na comunicação entre eles, ajudando a expressar seu estado emocional e a estabelecer hierarquia dentro do grupo. Além de sua aparência peculiar, os Bearded Pigs têm um comportamento interessante quando se trata de alimentação. Eles são onívoros, o que significa que comem uma variedade de alimentos, incluindo frutas, vegetais, raízes e até mesmo pequenos animais. No entanto, eles são particularmente conhecidos por sua preferência por alimentos ricos em amido, como tubérculos e rizomas. Para acessar esses alimentos enterrados no solo, os Bearded Pigs utilizam seus focinhos altamente adaptados, que são longos e flexíveis, permitindo-lhes escavar com facilidade. Essa habilidade de escavação não apenas os ajuda a encontrar comida, mas também desempenha um papel crucial na ecologia das florestas tropicais, pois contribui para a dispersão de sementes e a criação de clareiras, influenciando a regeneração da vegetação. Apesar de seu tamanho imponente e aparência robusta, os Bearded Pigs não são geralmente considerados animais agressivos. Na verdade, eles tendem a ser bastante tímidos e evitam o confronto sempre que possível. Quando se sentem ameaçados, sua reação primária é fugir em vez de lutar. No entanto, como acontece com muitas espécies selvagens, se um Bearded Pig se sentir encurralado ou se perceber uma ameaça direta aos seus filhotes ou ao grupo, ele pode reagir de forma defensiva. No entanto, esses encontros são extremamente raros, pois os Bearded Pigs preferem evitar conflitos e geralmente vivem em harmonia com seu ambiente natural e outras espécies. Large White, também conhecido como Yorkshire, é uma raça de porco originária do Reino Unido. Sua criação começou no século XVIII, principalmente nas regiões de Yorkshire e Lancashire. Os porcos Large White são conhecidos por seu corpo robusto e comprido, com pernas fortes. Eles têm uma capacidade de crescimento rápido e são valorizados por sua carne magra e saborosa. Como o nome sugere, o Large White tem uma pele branca e uma pelagem curta. Isso os torna mais adaptáveis a diferentes condições climáticas e ambientes. Geralmente, os porcos Large White têm uma disposição dócil e são relativamente fáceis de manusear, o que os torna populares entre os criadores e agricultores. As fêmeas da raça Large White são conhecidas por sua alta produção de leite, o que é importante para a amamentação de grandes ninhadas de leitões. Além de serem criados para a produção de carne, os porcos Large White também são utilizados em programas de cruzamento para melhorar características como taxa de crescimento e eficiência alimentar em outras raças de porcos. Esperamos que este vídeo tenha proporcionado uma visão fascinante das diferentes raças de porcos e javalis ao redor do mundo. Desde o imponente Large White até o exótico javali selvagem, é óbvio que existem muitas outras raças, porém vou me ater somente a essas. Se você gostou de aprender sobre esses animais incríveis, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos interessantes sobre o mundo animal. Até a próxima aventura!